Olá, colegas que acompanham o meu canal. Aqui é o Jorge Preto. Eu vou trazer para vocês a aula que eu apresentei na Jossubra 2021, que é sobre cetamina. Eu fiz uma boa revisão de evidências, de literatura e vou trazer as melhores práticas e o uso mais recomendado da cetamina atualmente. Então, nós temos vários objetivos aqui. Uma é conhecer realmente as ações e efeitos colaterais da cetamina, entender que as doses diferentes têm efeitos colaterais diferentes e têm situações clínicas diferentes com objetivos diversos. Então, nós vamos revisar as evidências e trazer as melhores recomendações, as boas práticas no uso da cetamina. Então, a cetamina está em uso clínico há muito tempo. Dificilmente a gente tem medicações há tanto tempo em uso clínico. E ela foi usada em conjunto com uma série de outras medicações, principalmente para reduzir os efeitos psíquicos. Então, ela começou a ser usada por diazepam. Depois, quando o midazolam veio para a prática clínica, tinha um perfil mais interessante. Ele era mais rápido o efeito, então começou a se usar com o midazolam. Depois teve uma literatura extensa sobre o uso do propofol, o ketofol e depois agora mais recentemente a dexmedetomidina, com uma interação muito interessante com a cetamina, e o magnésio também pode ser utilizado. Eu vou explorar bastante essa questão da relação do hipnótico, do sedativo junto com a cetamina, porque aqui o nosso objetivo é sempre reduzir o efeito colateral psíquico da cetamina, aquela sensação desagradável, os efeitos somatosensoriais que a cetamina tem, e que isso está muito relacionado com a dose. Então, nós vamos explorar esse conceito no decorrer da aula. Quando se descobriu a hiperalgesia do opioide, em torno dos anos 90, começou a ter um interesse muito maior pela cetamina, porque ela impedia, reduzia ou modificava de maneira importante a hiperalgesia. E também, mais ou menos nessa época, começou a se falar sobre o abuso da cetamina, e em 97 ela foi incluída como uma droga sintética utilizada para uso recreativo. E a partir de 2010 começou a ter uma procura bem maior nesses sintomas, para uso recreativo, começou a ser usado em festas. Então tem todo um outro espectro do uso da cetamina que é extra-hospitalar. E nos últimos anos ela começou a ser usada para depressão. Eu vou falar um pouco mais lá adiante, mas ainda com protocolos muito diversos de uso. Ainda não tem uma literatura consistente sobre o uso da cetamina. Ela tem uma boa ação para depressão, mas exatamente como, quando, por quanto tempo, ainda tem uma série de dúvidas em relação a isso. E o que eu posso dizer sobre a cetamina é que é uma das drogas usada de forma mais inadequada que eu vejo na prática clínica. Como ela tem um espectro muito grande de usos, de doses, a gente tem várias situações diferentes onde ela é usada de maneira inadequada. Então, isso que eu quero revisar com vocês é o uso com as melhores práticas para a cetamina. Então vamos lá, ela tem um início de ação muito alto, é um tempo de circulação sangue-cérebro e uma meia-vida rápida e uma eliminação também rápida com metabolização hepática, e ela tem um pouco de metabólitos ativos. A gente não pode esquecer que as infusões contínuas prolongadas elas podem acumular em pacientes renais crônicos. Ela é um antagonista não competitivo, é uma das poucas medicações não competitivas que a gente tem. Então, ela bloqueia o receptor do NMDA e esse receptor não abre de jeito nenhum. Então, mesmo utilizando em subdoses, em doses baixas, você consegue bloquear um número suficiente de receptores do NMDA para você não fazer as disfunções do sistema de dor, como hiperalgesia, dor crônica, alodínia, todas essas situações relacionadas com a disfunção do sistema de dor e que o NMDA está muito envolvido com isso. Então, como ele tem esse perfil de ser não competitivo, você tem uma grande vantagem em utilizar a cetamina mesmo em baixas doses. Por isso que ela é tão efetiva em subdose e em baixa dose. Eu quero chamar a atenção para vocês que ela não vai ser mais chamada de destrocetamina. Tem uma atualização na nomenclatura, é bem recente isso. O nome correto vai ser escetamina. Tá? Não vai mudar em nada a molécula, é só que você vai ter uma adequação de nomenclatura com a literatura internacional. Tá? Se vocês procurarem escetamina, é exatamente a mesma molécula, já tem na PubMed um monte de artigos
trazendo esse nome correto. E a gente sabe que as ampolas novas que vão começar a ser produzidas já vão trazer essa adequação de nomenclatura. Atualmente você vai ter ainda alguma coisa que estava em estoque, mas só para lembrar que não vai mudar absolutamente nada, a molécula vai seguir chamando ecetamina. Se vocês forem ver a literatura internacional já traz esse nome, então está só sendo uma atualização agora de maio, que já está no DCP, já foi publicado, então até o final do ano a gente deve começar a ter já recebendo essa molécula, a mesma molécula, só que com um nome novo. Então eu já vou atualizar minha aula e começar a falar de acetamina também. Então vamos fazer uma revisão farmacológica que é bem importante. Os efeitos colaterais da cetamina, principalmente os psíquicos e hemodinâmicos, eles levam a uma redução do uso da cetamina. Tá? Só que a gente tem que saber que essas relações são proporcionais à concentração plasmática. Quando a gente lê lá no livro os efeitos colaterais da cetamina, esses efeitos são relacionados à dose de indução, que é de 1 a 2 mg por quilo, que são doses muito altas de cetamina. Aí sim, você vai ter alteração somatosensorial, o paciente vai ter, pode chegar a ter alucinações, ele vai ter hipertensão, taquicardia, cialorreia e uma série de efeitos. Então isso tudo acaba limitando. Hoje o uso em doses altas, de 1 ou mais miligrama por quilo, que é a dose de indução, é muito restrito. São raras as situações onde você indica o uso de uma cetamina em doses altas. As doses baixas reduzem muito esses efeitos. E as subdoses são virtualmente livres dessas complicações. Tanto que a gente, quando você for ler, não pode, aumenta a pressão intracraniana, a pressão intraocular. Se você for revisar, o uso de cetamina em subdoses pode ser usado inclusive em pacientes com TCE, para sedação de pacientes com TCE, e em pacientes com hipertensão intracraniana. Então, sempre que a gente falar sobre cetamina, você tem que perguntar qual é a dose que está sendo utilizada, sobre qual padrão de dose e de efeitos colaterais a gente está falando. Porque é muito comum você estar usando subdose e ser questionado sobre efeitos colaterais que virtualmente não acontecem numa infusão de subdose, que é o suficiente para você ter um efeito clínico desejado como um adjuvante da anestesia geral para reduzir as disfunções do sistema de dor. Então, qual que é o objetivo de se usar atualmente a cetamina? É reduzir os opioides. É um dos pontos fundamentais da anestesia analgesia multimodal, é a cetamina, é o bloqueio do NMDA. Mas não em forma de você substituir totalmente o opioide, como forma de você poder reduzir o opioide e fazer uma pseudoanalgesia sem depressão respiratória e reduzindo a dose do opioide. Então, com o uso atual da cetamina é como um adjuvante da anestesia e da analgesia. Esse é o local da cetamina atualmente. Quando você usa subdoses, então você tem muito pouco efeito colateral, só que você tem um detalhe. Como as meias-vidas da cetamina são rápidas, para você usar subdose, você tem que usar normalmente em infusão, senão você vai ter muito pouco tempo com o paciente dentro da faixa terapêutica. Então, qual é o uso atual da cetamina? As melhores recomendações: o uso em subdoses para você reduzir efeito colateral e usar em infusão. A própria anestesia analgesia multimodal, a ideia é você usar doses baixas de várias medicações para você conseguir reduzir efeitos colaterais. A cetamina é mais uma delas que você está utilizando nesse conceito atual de anestesia analgesia multimodal. Se você está colocando efeitos colaterais da cetamina, você não está fazendo o uso recomendado como multimodal mesmo. Então vamos ver. Vamos pegar os padrões de dose. A dose de indução, quando você vai substituir o propofol, o etomidato, é de 1 a 2 mg por quilo. São doses muito altas. Tá? Você vai fazer uma indução de anestesia geral. Aí, ok, é uma opção. Mas esses usos, hoje em dia, não são comuns. Assim, não é frequente você indicar uma indução com cetamina. Tem situações muito específicas onde você vai utilizar dessa forma. E aqui eu chamo a atenção que a dose recreativa é de 0,3 a 1.
que é a dose recreativa? É quando o paciente vai ter alteração somatosensorial. Tá? Ele vai ter aquele fenômeno de emergência que eles chamam na literatura. Então, se você usar esse tipo de dose, não é um efeito colateral o paciente ter a alteração somatosensorial, é um efeito esperado. Tá? Então, você chamar de efeito colateral um efeito que é esperado da droga é até um pouco questionável. Então, se você fizer uma dose de 0,5, de 0,7 num paciente que está acordado, ele vai ter alteração somatosensorial. É esperado que isso aconteça. Então, as baixas doses são feitas até 0,5 mg por quilo, a subdose é de 0,1 a 0,3 e daí aqui sim, daqui para baixo a gente começa a ter muito pouco efeito colateral. Tá? As infusões vão ser feitas aqui para tentar manter o paciente com pouco efeito colateral nessa situação, e no pós-operatório você vai usar em torno de 2 mg por hora com o paciente acordado no setor, para ele ter realmente uma dose bem baixa. Aí aqui o ideal é que você passe da infusão do perioperatório para o pós, porque você começar só em uma infusão no pós-operatório, se você só começar aqui os 2 mg por hora, você pode ter muito pouco efeito, ou demorar esse efeito demorar para acontecer. Então, às vezes, você deixa o paciente ali 2 dias com uma dose baixa, sendo que você não usou no transoperatório, você demora muito tempo para isso fazer efeito, e esse efeito vai ser muito fugaz. Tá? Então, o ideal, o melhor uso da cetamina é você fazer uma subdose na indução, começa aqui, aí você passa daqui para cá, faz uma infusão no transoperatório e você mantém uma infusão no pós-operatório, se for necessário. Esse é o roteiro de um melhor uso da cetamina atualmente. Vamos falar um pouco sobre efeitos psíquicos, que são uma grande questão quando se fala de cetamina. Que eu vou trazer uma relação, a gente já falou que a relação do efeito psíquico, do efeito colateral é relacionada à concentração plasmática, e a concentração plasmática ela vai ter esse padrão. Aqui a gente tem vários níveis, tá? Então transfere aquelas doses que eu citei no slide anterior para esse ponto aqui. Então aqui em cima, com uma dose alta, você vai ter hipnose e vai ter um monte de efeitos colaterais. Depois você passa aqui para a dose recreativa, que o paciente ele não está com inconsciência da hipnose, ele já está recobrando a consciência, mas ele ainda tem muita alteração somatosensorial. E aí é bem questionável se o paciente ele tem alucinações mesmo, ou se ele tem só uma disfunção sensorial, que é o mais comum da cetamina, por isso que até que eu coloco aqui como alteração somatosensitiva, tá? A alteração somatosensorial. É difícil o paciente, vamos dizer, enxergar uma pessoa que não existe. Ele olha, enxerga a pessoa e ele vê essa pessoa com um formato diferente, o tato dele está alterado, a audição está alterada, a visão está alterada, todos os sentidos estão alterados por causa daquela desconexão tálamo-cortical que a cetamina faz. Então, quando o paciente começa a diminuir um pouco a concentração plasmática da hipnose, ele começa a recobrar a consciência, mas ele ainda está com essa dissociação. Então, as percepções desse paciente estão alteradas. Dificilmente ele cria percepções. E a hora que ele passa desse ponto aqui, você começa a estar basicamente na faixa de analgesia. Qual que é o nosso uso atual? Nosso uso atual é esse aqui. Essa faixa aqui de analgesia, aqui que a gente quer que o paciente fique. Se você vai deixar um paciente nessa faixa aqui, você precisa, por acaso, utilizar concentrações e quantidades maiores de droga, você tem que garantir para ele a amnésia desse período das alterações somatosensoriais. Aqui em cima não precisa, ele já está com hipnose. A hora que ele começa a recobrar a consciência, você garante para ele amnésia, e aqui entram todas as medicações que a gente citou lá no início. Os benzodiazepínicos, propofol, dexmedetomidina, magnésio, qualquer medicação que garanta uma sedação com amnésia para o paciente passar por esse período aqui e chegar num período onde ele tem analgesia e não tem mais alteração somatosensorial. Tá?
Então, esse é um slide que eu tomei a liberdade aqui de me citar, porque esse é a apresentação da minha tese de doutorado, que foi com cetamina e alfa-2 agonista, e isso foi publicado na minha tese. Eu já trouxe toda essa questão sobre a relação da cetamina com a alteração somatosensorial, com a hipnose, que a gente precisava garantir analgesia, a amnésia no período de alteração somatosensorial. Então, o que a gente fez no nosso trabalho, no meu trabalho de doutorado? Foi uma das maiores avaliações psíquicas sobre cetamina. Nós avaliamos um questionário com 13 variáveis. Tá? Era um questionário que era semelhante a um questionário utilizado para LSD, porque as alterações são muito semelhantes às alterações psíquicas que ocorrem com o LSD. E daí, olhem só, nossa dose média, isso era para pacientes grandes queimados para fazer curativo e debridamento cirúrgico. Tá? A dose média foi de 2,5 mg, ou seja, doses muito altas, feitas no início da cirurgia, para uma cirurgia que durou em média 36 minutos. E 2 horas depois que o paciente estava na recuperação, nenhuma alteração psíquica era maior do que 1, utilizando uma escala visual analógica. Então, lembra o slide que eu mostrei antes da concentração plasmática? Se você tem uma dose muito alta e 2 horas e meia depois você não tem mais efeito da cetamina. Tá? Então, eu escuto muito o pessoal falar: você usou subdose no início da cirurgia, a cirurgia demorou 1 hora e meia, o paciente acorda com um pouquinho de agitação, é por causa da cetamina. Gente, não é. Cetamina tem efeito baseado na concentração plasmática. Tá? Então, olha só, se com 2,5 miligramas, depois de 2 horas e meia você não tem nada de efeito psíquico, se você usar 0,5 depois de 1 hora, 1 hora e pouco, você não tem nada de efeito. Se você usar 0,3 na indução, depois de 30, 40 minutos você não vai ter efeito psíquico. Tá? Não, a cetamina não deixa o paciente com alteração psíquica pelo um dia inteiro. Não, isso é alteração baseado na concentração plasmática. Então a gente precisa ter esse entendimento, essa divergência entre o que são doses altas, o que são doses de indução, para o que é uso de baixa dose, subdose, e a relação disso com o tempo e com a concentração plasmática. Porque se a cetamina desse alteração somatosensorial por muito tempo, ia dar analgesia também, e não é o que acontece. A gente precisa manter a concentração plasmática para manter a analgesia e manter numa concentração acima da faixa de analgesia, onde você vai ter alteração somatosensorial. Tá? Então, o que a gente sabe? Que tem uma relação linear entre concentração plasmática e efeitos psíquicos. Tá? E as alucinações são muito pouco frequentes. As alterações elas são somatosensoriais, ou seja, são percepções alteradas da realidade que o paciente está. E daí, se você tiver um paciente que está na alteração somatosensorial, você tem que garantir uma sedação para ele passar por esse período, que você vai ter um uso muito bom, um resultado muito bom com a cetamina. Aí agora eu vou trazer uma revisão de evidência. O que a gente tem de trabalhos recentes e meta-análises falando sobre cetamina. Então, como adjuvante na redução de dor aguda pós-operatória, reduz score de dor, reduz consumo de opioide, praticamente todas as situações clínicas que foram avaliadas, teve pouca diferença de efeitos colaterais e uma pequena redução de náusea e vômito. Aqui provavelmente você reduz o opioide, como reduz o opioide acaba reduzindo náusea e vômitos. Tá? Então, essa aqui é uma revisão da Cochrane de 2018. Tá? Então, como para redução de dor aguda pós-operatória, ela é muito efetiva. Esse é onde a gente tem a maior literatura sobre cetamina, como adjuvante da anestesia geral para redução de dor no pós-op imediato para dor aguda. Esse é o uso baseado em evidências da cetamina. Inquestionável esse uso da cetamina. Então, aqui uma outra meta-análise de 2021,
tá? Bem recente, sobre redução de dor aguda pós-operatória. Efetiva para reduzir dor, efetiva para reduzir consumo. O efeito durou 24 horas, ou seja, não tem mágica, tem efeito plasmático, concentração plasmática. Efeitos psíquicos não foram significativos em pacientes utilizando baixas doses e subdoses, e a evidência foi considerada moderada baixa devido à heterogeneidade, ou seja, teve grupos muito diferentes de pacientes e de usos da cetamina, mas sempre com doses baixas. Tá? Então, qual é o contexto que a cetamina tem uma literatura muito boa, evidência forte, como adjuvante da anestesia geral em baixas doses ou subdoses para dor aguda pós-operatória. Tá? Então, para isso, a cetamina é ótima. Esse é o melhor uso da cetamina que a gente tem atualmente. Para adenomídala em crianças, tá? A cetamina melhora a analgesia e eles recomendam nesse guideline aqui, ó, publicado em 2021 também, tá? Que se o paciente tiver alergia anti-inflamatório, a melhor escolha para esses pacientes é a cetamina. Combinação com propofol para sedação. Não teve grandes diferenças, tá? Também esse é também um estudo aqui bem recente, agora ó, 2021. Tá? Teve pequena redução na hipotensão, bradicardia e apneia, mas aumentou taquicardia, hipertensão e laringoespasmo. Variou muito a relação de dose. Então também gerou uma qualidade baixa de evidência devido à heterogeneidade, porque foi muito variável essas doses, quanto de propofol para quanto de cetamina faz antes, faz junto, então isso não teve um resultado interessante sobre isso. Prevenção de agitação em crianças, sim, reduz a agitação sem aumentar efeitos colaterais, um estudo bem interessante, então é uma opção boa para reduzir para reduzir a agitação em situações clínicas variadas. O que é alta heterogeneidade? Então, foram cirurgias muito diferentes, com doses diferentes, com protocolos diferentes, então você aumenta a heterogeneidade, se aumenta a heterogeneidade, a evidência fica mais baixa. Tá? Então, essa é outra meta-análise agora, 2019, também é uma boa opção para reduzir a agitação em crianças. Para analgesia após o uso de REME, evitar a hiperalgesia do remifentanil. Então, também uma meta-análise, não aumentou efeitos colaterais, foi usado em baixas doses, abaixo de 0,5, tá? E reduziu o score de dor e consumo de opioide no pós. Então, gente, aqui, olha só, o que eu falei antes. O uso atual é em baixas doses, que daí você não tem praticamente efeitos colaterais. Esse é o uso recomendado da cetamina. Então, aqui, por enquanto, só trazendo revisões sistemáticas para vocês. Incidência de distúrbio cognitivo e delírio. Esse é bem interessante, olha só. Aqui, também em 2018, uma meta-análise, tá? Que mostrou uma pequena redução de distúrbio cognitivo e delírio, mas sem significância estatística. Mas o que é o importante aqui disso? Gente, não aumenta delírio nem distúrbio cognitivo, tá? Desde que usado em baixas doses ou em subdoses e infusão. Tá? Que, obviamente não estamos falando do uso em altas doses, dose de indução, que não é o uso recomendado na maioria das situações. Aí aqui a gente começa a entrar num outro campo bem complexo, que é o uso intraoperatório como prevenção de dor crônica. Só você usar cetamina no transoperatório, achar que isso modifica a dor crônica, não mostrou resultado, tá? Aqui também é uma meta-análise. Então, simplesmente você querer usar a cetamina no intraoperatório e achar que isso resolve a dor crônica, não resolve a dor crônica, tá? A dor crônica é muito mais complexa, é muito mais multifatorial. O uso da cetamina no transoperatório é uma das partes, uma das alternativas de tratamento, mas isso sozinho não é garantia de prevenção de dor crônica. Então, prevenção de dor crônica pós-cirúrgica. Aqui, após amputações, toracotomias e mastectomias, também uma revisão sistemática. Somente o uso intraoperatório não reduz a ocorrência, tá? Então, cetamina não é mágico você fazer
no intraoperatório achando que isso sozinho vai resolver a dor crônica. Não é o que vai acontecer. É uma das estratégias para a redução de dor crônica. Só que, como a gente falou antes, o efeito dela vai durar algumas horas, depois acaba a concentração plasmática, acaba o efeito. Tem que ter outras estratégias que talvez incluam uma infusão contínua de cetamina, algum bloqueio, outras estratégias. Tá? Então, o uso intraoperatório da cetamina é uma das estratégias para a redução de dor crônica, mas sozinho não tem mágica, ela não vai resolver todas as situações. Se você colocar a cetamina no PCA, o que vai acontecer? Vai reduzir o consumo de morfina, como esperado, sem efeitos colaterais. Aquela dose de 2 mg hora, que é mais ou menos essa. Tá? Então, aqui também uma revisão sistemática no meta-análise. Tá? Quando a gente fala em uso de PCA, o que a gente espera é isso, né? Um score de dor semelhante, porque o paciente controla a sua analgesia com um consumo de morfina, um consumo de opioide menor. Esse é o resultado esperado. E olha aqui, sem aumentar efeitos colaterais. Então, cetamina é uma medicação interessante para ser associado no PCA para dor pós-operatória, tá? Como uma estratégia adicional de prevenção de controle de dor. Redução de resposta inflamatória, olhando só um marcador, sim, reduziu os níveis de interleucina 6, que é um marcador inflamatório importante, aqui é uma revisão sistemática, mas não mudou desfecho clínico. Tá? Mas tem toda uma questão sobre a cetamina interferir na apoptose, interferir na inflamação, que isso ainda está muito avaliado, é uma questão muito laboratorial. Tem resultados, mas a relação com desfecho clínico ainda é questionável. Para reduzir hiperalgesia em queimados, que foi exatamente a minha tese de doutorado, a gente trouxe toda essa questão do queimado ter essa parte de hiperalgesia, disfunção do sistema de dor, usar muito opioide e que os períodos de debridamento, que são o pico de necessidade de analgesia, fossem feitos sem opioide, que foi a situação que a gente utilizou na minha tese. Então, aqui uma revisão sistemática sobre isso. Quando eu escrevi minha tese, não tinha revisão sobre isso. Né? Então, reduziu hiperalgesia e o ALDUP, que são disfunções do sistema de dor, e os efeitos colaterais foram bem tolerados. Os pacientes queimados, conforme eles vão fazendo vários procedimentos, eles acabam ficando mais tolerantes, talvez eles se acostumem um pouco com essa disfunção somatosensorial causada pela cetamina. E o que é o recomendável? Nesses casos que você vai utilizar doses altas, que você faça alguma medicação, que você dê uma sedação com amnésia até o paciente sair da concentração plasmática de alteração somatosensorial. Aí você vai ter uma adesão, você vai ter uma experiência boa do paciente com o uso da cetamina mesmo em doses altas. Para prevenção de tremores, não está indicado, tá? Não faz sentido usar cetamina para prevenção de tremores. Aqui também uma revisão sistemática, não faz sentido usar para isso. Como adjuvante na anestesia loco regional, não justifica o uso, tá? Então também aqui a revisão sistemática 2020, ó, não tem porque você utilizar a cetamina na infiltração junto com adjuvante para bloqueios. Tá? Cetamina é adjuvante para anestesia geral e para analgesia com um PCA de opioide. Tá? Não é adjuvante de anestesia loco-regional. Na ICT, aqui temos uma meta-análise, agora de 2020, tá? Como uma opção para você utilizar na ICT. Esse trabalho recomenda para usar como rotina. Em doses aqui de 0,3 no máximo a 0,1, você aumenta a duração da confusão com menor carga. Então, como uma opção. Para pacientes que já estão com dor crônica, tá? Então aqui também revisão sistemática, tá? De agora de 2019. Então as infusões promovem alívio enquanto o paciente estiver com concentração plasmática. Tá? Então, de novo, cetamina não é mágico, ela precisa de concentração plasmática para fazer o bloqueio do NMDA, para fazer a analgesia. Então, mesmo o paciente que já tem dor crônica, se você fizer isso, ele vai ter alívio da dor.
tá? Então você consegue deixar o paciente com períodos de alívio de dor. Mas qual é o resultado disso na dor crônica de longo prazo? Não tem evidência, não tem um padrão de uso, né? Não tem uma recomendação se você tem que fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, quanto você vai utilizar, porque aqui como são pacientes que são ambulatoriais, você não pode ter paciente com sintomas somatosensoriais, não pode ficar sedando ele, porque senão acaba se perdendo um pouco o conceito. Então ainda é bem um campo bem em aberto, bem questionável sobre como usar a cetamina no paciente que já está com dor crônica. Mas para paciente que está refratário a tudo que é tratamento, é uma boa alternativa de uso. Tá? Para sedação de pacientes em ventilação mecânica, então aqui também do Critical Care de 2020, tá? Uma revisão sistemática. Não mostrou resultado em desfechos maiores, é efetivo, obviamente, para reduzir o uso de outros sedativos, mas existia uma dúvida se o paciente que estava, se você imagina que ele vai ficar muito tempo já em ventilação, se você deveria iniciar precocemente já, e isso não mostrou uma evidência, não mostrou um desfecho, mudando de desfechos importantes. É claro que ele vai te ajudar no manuseio do paciente. Eu acho que é uma medicação bem interessante para você já começar, para você já evitar disfunção do sistema de dor, mas nessa meta-análise eles não mostraram resultado de desfechos maiores. Né? Mas é uma medicação bem interessante e efetiva para você fazer como combinação com outros sedativos, normalmente um hipnótico e um opioide. Agora vamos falar um pouco sobre outros usos da cetamina. Que são os outros usos? É basicamente a depressão refratária, então aquele paciente que não está respondendo para as medidas da depressão, que é uma opção em casos bem selecionados, às vezes são aqueles pacientes que indicariam uma ECT para depressão refratária, o paciente não pode fazer ECT, não quer, é uma opção você fazer as infusões de cetamina. Normalmente eles fazem em steps, né? Então começa com dose baixa, deixa o paciente um pouco, volta um outro dia, faz uma dose um pouquinho maior, até ele começar a ter alteração somatosensorial. Então você volta para o step anterior e daí faz aquelas infusões por alguns dias. Mas assim, quantas vezes tem que fazer, quantos dias de intervalo, ainda é muito inconsistente, os protocolos são muito variados. Então, é uma opção interessante, tem um bom resultado, mas ainda como fazer exatamente, tem muita dúvida sobre isso. Para analgesia pré-hospitalar, ela foi utilizada em subdose em combinação com a morfina. Tem evidência para fazer isso, tá? Tem meta-análise. Então, usar ali 0,2 de cetamina para paciente que precisa de uma analgesia intensa no pré-hospitalar é uma opção interessante a ser utilizada. Então vamos resumir isso, trazer para a nossa prática, para o dia a dia. Quando você vai fazer uma dose de indução, que é de 1 a 2 mg por quilo, você praticamente faz uma anestesia geral só com cetamina. Então é uma medicação que você consegue fazer anestesia com uma medicação só. Tá? É só, praticamente só o inalatório e a cetamina que eles conseguem ser um anestésico pleno. Então, você usou 1 a 2 mg por quilo, você não precisa fazer mais nada, o paciente já está anestesiado com isso. Tá? Então, você não precisa de associações. A dose recreativa, tá? Que é de 0,3 a 1, você precisa de uma sedação moderada profunda enquanto o paciente estiver com concentração plasmática de alteração somatosensorial. Senão, o paciente vai ter essas alterações. E a maioria das pessoas já sabe, ou já fez, ou teve algum caso que o paciente começa a ter alteração psíquica ali no meio do procedimento, e é bem desconfortável para o paciente, é muito ruim essa situação. Então, nesses casos, se por acaso você tiver que usar uma dose maior de cetamina, você tem que garantir uma sedação moderada profunda, senão o paciente vai ter alteração somatosensorial. Mesmo que você use baixa dose, vamos dizer, você vai usar 0,5, já num bolo só 0,5 de cetamina. Se esse paciente não tiver com uma sedação moderada, até uma sedação profunda, ele vai fazer alteração somatosensorial e ele pode
pode ficar ruim ali o procedimento, desconfortável para o paciente, ele pode começar a ter essas alterações, essa agitação causada pela cetamina. Tá? Então aqui a grande questão é a seguinte: eu posso nesse paciente fazer uma sedação moderada profunda? Essa é a pergunta que você tem que fazer antes de fazer a cetamina. Tá? Se você pensou em fazer uma cetamina nessas doses aqui, você tem que pensar: eu posso nesse paciente fazer uma sedação moderada profunda? Se você não pode fazer isso, você não deve fazer a cetamina também. Você deve achar outra alternativa para a tua anestesia do que fazer essa combinação. Quando você vai usar só subdoses, se o paciente tiver com uma sedação leve, tá tudo certo, tá ótimo. Então, às vezes você faz deixa o paciente com uma sedação leve, e daí na hora do cirurgião fazer uma infiltração um pouco maior, você faz ali um bolos de cetamina que vai ser de subdose, no máximo 0,3. Então, o paciente não vai ter alteração somatosensorial, não vai ter nenhuma dificuldade. Se você precisar, se aprofunda um pouquinho mais a sedação, que já vai resolver isso. E esse bolos aqui vai durar pouco tempo, vai durar ali 10 minutos, 15 minutos. Tá? Então, você consegue ajustar o paciente nisso. Tá? Então, a grande pergunta que você tem que fazer é assim: se você vai fazer uma dose maior de cetamina, acima da subdose, eu posso sedar esse paciente de uma sedação moderada profunda? É essa a pergunta que você tem que fazer. Se você gerenciar isso adequadamente, você vai ter ótimos resultados com a cetamina nas mais variadas situações clínicas que você precise. Tá? Então, o grande ponto é esse aqui, ó: manter um grau de sedação adequado até a queda da concentração plasmática para o nível inferior da cetamina. Então, lembra que eu mostrei aquela alteração? As tuas subdoses, elas estão aqui, ó. Enquanto o paciente estiver aqui, ele está com uma sedaçãozinha leve, está tudo certo, a ketamina vai fazer o seu efeito, vai dar uma analgesia, vai dar o conforto para o paciente. Se você precisar subir para cá, por algum motivo, você tem que garantir a amnésia, e daí aqui você precisa de uma sedação moderada profunda. E daí, para você tomar essa conduta aqui, você tem que se perguntar se esse seu paciente você pode ou deve fazer uma sedação moderada profunda, porque você vai ter alterações respiratórias, talvez tenha que instrumentar a via aérea, talvez o paciente vá desaturar, é toda uma outra situação clínica que você tem que se perguntar se você pode e se é a melhor alternativa realmente para você fazer no seu paciente. Então, falamos já sobre o uso frequente, revisamos literatura, agora eu vou falar sobre algumas perguntas bem comuns que eu escuto. Então, assim, o paciente ele fica agitado ou confuso quando faz cetamina? Não, na maioria das vezes não. Depende daquela relação de doses, tá? E de quanto tempo você vai deixar o paciente entre a tua cetamina e ele acordar. Tá? Então, assim, cetamina não é mágico e não deixa o paciente agitado por horas. É relacionado à concentração plasmática. Você fez ali 0,3 no início da cirurgia, deu 1 hora, você pode ter certeza que se o paciente estiver agitado, não é por causa da cetamina. Tá? Não é por causa da cetamina. Tá? E a gente tem que lembrar que a analgesia inadequada também causa agitação. Então, se o paciente ele pode estar agitado por uma analgesia inadequada e você faz um bolozinho de 0,2 de cetamina e o paciente para de ficar agitado, porque na verdade ele estava só agitado por uma analgesia inadequada. Então, você tratou a agitação com cetamina, obviamente em doses adequadas. Então, a cetamina causa distúrbio cognitivo? Não. Tá? Em paciente de risco, você pode causar distúrbio cognitivo. Então, não é uma medicação que você vai utilizar num paciente, num idoso frágil que já está em risco de distúrbio cognitivo. Só que dependendo do procedimento que esse paciente for fazer, que ele precisa de uma analgesia intensa, que você precisa usar uma multimodal, você pode sim usar cetamina em doses baixas, né, respeitando a farmacologia do idoso, ajustando as doses não só pelo peso, mas pela idade, e você fornecer uma analgesia multimodal adequada para esse paciente, vai ser um fator de proteção contra distúrbio cognitivo.
Tá? Então, se você me perguntar assim, se você usa cetamina num paciente de risco de distúrbio cognitivo, eu falei, não, eu evito utilizar. Mas se esse paciente precisar de uma multimodal, eu vou utilizar cetamina em doses adequadas, de uma maneira adequada, para garantir uma analgesia e uma anestesia multimodal, que com certeza vai ser proteção para distúrbio cognitivo nesse paciente. Uma dose única no início da cirurgia é suficiente? Pessoal, se vocês olharem umas publicações bem antigas, tinha várias publicações falando que uma dose única no início da cirurgia era suficiente. Não, a gente tem que respeitar a farmacologia da droga. Tá? Então a cetamina, como ela faz um bloqueio não competitivo do NMDA, ela vai bloquear por um tempo até a droga ser eliminada. Tá? Não tem mágica aqui na cetamina. Como a gente está usando doses, subdoses, são as melhores recomendações, você ou tem que ficar repetindo, assim, pelo menos a cada 20, 30 minutos, ou colocar uma infusão contínua. Tá? Em procedimentos mais prolongados, a infusão contínua é o melhor, sempre a infusão é melhor que bolos. Mas para uma cirurgia mais curta, você pode fazer ali 0,2, 0,3 no início da cirurgia e a cada meia hora você faz 0,1 de bolos. Você vai manter o paciente com uma concentração suficiente para analgesia no contexto multimodal, que é a melhor recomendação da cetamina atualmente. Qual a melhor droga para reduzir os efeitos somatosensitivos da cetamina? Gente, qualquer um. Qualquer medicação que seja, que faça sentido naquela combinação, que tenha um componente farmacológico interessante, não adianta você fazer uma dose alta de cetamina, fazer um pouco de propofol, e aí o propofol passou o efeito em 10 minutos e a cetamina ainda tem mais 20, 30 minutos em dose alta fazendo alteração somatosensorial. Aí o propofol não vai ser uma droga boa. Você fazer midazolam dá um pouco mais de tempo, mas pode não ser o suficiente. Então, a dexmedetomidina em infusão contínua, em dose sedativa, enquanto o paciente tiver alteração somatosensorial, nossa, muito bom. Tá? O magnésio te dá uma sedação um pouco mais prolongada, pode ser suficiente. Então depende da droga que você estiver usando, ela tem que fazer sentido com a concentração plasmática prevista da cetamina. Tem que dar um match ali entre o final da ação da dose mais alta, que causa distúrbio somatosensorial, com o final da sedação do hipnótico que você está usando em conjunto, senão não faz sentido. Senão qualquer droga pode ser boa, qualquer droga pode ser ruim. Tá? O importante é você manter uma sedação para o paciente enquanto ele está passando por aquele período de alteração somatosensorial. Esse é o ponto crítico. Então você tem que individualizar. Para cada paciente vai ser uma situação, vai ser uma dose diferente e você vai ter que ajustar o teu hipnótico de maneira adequada para isso. Pessoal, então, encerrando a aula, agradeço quem ficou até aqui. Quais são as mensagens, né, finais dessa aula? Cetamina é uma droga ótima, droga fantástica. Eu uso muita cetamina no meu dia a dia, desde a minha tese. Quanto mais eu estudo, mais eu gosto de usar a cetamina. Tem resultados muito bons, desde que vocês usem de maneira adequada. Qual que é a maneira adequada? O uso atual é em subdoses, tá? E você tem que, não é mágico, né? Então você tem que repetir a dose ao deixar em infusão para você usar ela realmente como um dos componentes, é um dos componentes principais de uma anestesia, analgesia multimodal. Esse é um dos pontos mais importantes sobre o uso da cetamina. Então fazer multimodal sem cetamina é muito difícil. Então a cetamina é fundamental na anestesia analgesia multimodal, e eu não tenho dúvida nenhuma que a multimodal é o próximo padrão da anestesia. A anestesia padrão nos próximos anos vai ser multimodal, vai ser com o uso de cetamina como uma das medicações, uma das estratégias de anestesia analgesia multimodal. E como a própria multimodal nos traz, qual que é o conceito principal da multimodal? Usar várias medicações por vias diferentes em doses baixas de modo a reduzir os seus efeitos colaterais. Então, quando a gente fala em redução de opioide, usar dose baixa
para reduzir efeito colateral, a cetamina é exatamente a mesma coisa. É usar doses baixas para reduzir efeitos colaterais. Exatamente o conceito que está trazendo a multimodal no ponto de vista de redução de opioides, é o mesmo conceito que está resgatando a cetamina para uso em baixas doses. Tá? E só para lembrar que essa mudança de nome para escetamina não muda absolutamente nada a molécula, é a mesma cetamina S+, que a gente estava acostumado a utilizar, só vai passar a se chamar escetamina por um ajuste de nomenclatura. Então, muito obrigado. Tem o meu contato. Se alguém quiser entrar em contato, pode ser aqui pelo YouTube, pode ser pelo canal. Se inscreva no canal que eu vou colocar vários outros vídeos conforme eu for apresentando em outros eventos, em outros congressos. Obrigado.